Existe uma opinião comum de que o tempo ajuda os criminosos. Quanto mais ele passa, menos vestígios restam. Um mês, dois, e as testemunhas começam a esquecer detalhes importantes. A neve e a chuva apagam as pegadas ensanguentadas das botas no chão, e as mãos, que ontem ainda tremiam de medo ou raiva, se acalmam, ajudando a esconder a verdade para sempre. O caso de hoje começou há mais de 30 anos, mas só foi concluído em 2025. Rússia, Vladivostok, junho de 1994. Em um dia comum de verão, uma família inteira desapareceu sem deixar vestígios do seu apartamento: o marido, a esposa grávida e 3 filhos. Os vizinhos não perceberam como isso aconteceu. Naquela época, muitas coisas inquietantes aconteciam ao redor, e às vezes era perigoso demais ver e ouvir o que acontecia atrás das portas fechadas dos apartamentos. Os corpos não foram achados, não havia testemunhas e os parentes só notaram o sumiço quase um ano depois. Parece que, desde o início, estava claro para qualquer um que os criminosos nunca seriam encontrados. E mesmo assim, quase 3 décadas depois, os culpados acabaram no banco dos réus. A história que eles contaram chocou pelo seu cinismo e crueldade. Eles se chamavam Sergei Ismail e Valery Markov. Ambos eram supostamente naturais de Vladivostok. Ambos tinham aproximadamente a mesma idade, nascidos em 1967 e 1968. Nas fontes, quase não há informações sobre a infância e a educação deles, nem dados sobre as famílias em que cresceram. Sabe-se apenas que eles se conheceram no exército e serviram juntos em Kamchatka. Naquela época, Valery Markov tinha o apelido de Rek. A origem desse apelido é desconhecida, mas ele ainda terá seu papel. Após a desmobilização em 1990, Smagin e Markov voltaram para Vladivostok e continuaram sendo amigos. Os caras eram empreendedores, espertos, ativos, jovens típicos do início dos anos 90, prontos para aproveitar qualquer oportunidade para ganhar dinheiro. Quando a URSS desmoronou, assim como muitos outros, eles agarravam qualquer coisa que aparecesse pela frente. Procuravam trabalho, faziam bicos, tentavam começar um negócio, tentavam ganhar dinheiro. Naquela época, negócios e crime frequentemente andavam juntos. Smagin e Markov não faziam parte de estruturas criminosas, pelo menos não há dados sobre isso. Mas, como muitos, eles queriam ganhar um dinheiro extra e entendiam que, se agissem com cautela, poderiam escapar da responsabilidade até mesmo por um crime grave. Esse entendimento foi o primeiro passo tímido em direção àquele fatídico dia de 1994. Talvez naquela época, os futuros criminosos nem imaginassem até onde chegariam em sua sede de lucro. Mas talvez, já naquela época, sentindo apoio um no outro, tenham percebido que, se fosse preciso, iriam até o fim. Sergei Smagin morava em um prédio de apartamentos na rua Nikiforova. Os vizinhos do rapaz eram os Tarsev, Alla e seu marido, um casal com 3 filhos pequenos. O mais velho tinha 5 anos, em algumas fontes 7, o do meio 2 anos e o mais novo apenas 1 ano. O chefe da família, Pavel, tinha 28 anos e era comunicativo, e o próprio Smagin também não era considerado calado. Os homens se cumprimentavam ao se encontrarem na entrada do prédio ou na rua e pediam cigarros um ao outro. De alguma forma, acabou acontecendo que eles conversavam, e numa dessas pausas para fumar juntos, Pavel comentou que eles queriam se mudar de Vladivostok. A esposa não trabalha, fica com as crianças e de novo atrasaram nosso salário por 3 meses, lamentou o homem. A gente está sozinho aqui na cidade, sem parentes, sem amigos. Seria bom se mudar para mais perto da família, pelo menos ter alguma ajuda. Smagin assentiu com compaixão. A situação era comum. Com o fechamento em massa das empresas, muitos ficaram sem trabalho e mesmo aqueles que continuaram trabalhando viviam com dificuldades. As dívidas salariais aumentavam. A direção prometia pagar algum dia, mas pedia para continuarem trabalhando e não pedirem demissão. Pavel não se importava de trabalhar e não pedir demissão, mas era contra trabalhar de graça. Venderíamos o apartamento e iríamos embora, suspirou Pavel. Mas para quem você vai vender? Não sei para quem oferecer, ninguém tem dinheiro. Smagin percebeu a oportunidade quase imediatamente, como uma ideia de negócio silenciosa que surge e não te deixa mais.
As palavras de Alatarsev ficaram gravadas na cabeça. E aqui não temos parentes nem amigos. Estamos sozinhos na cidade. Sozinhos. Isso significava menos testemunhas, menos perguntas. Sozinhos. Isso significava que ninguém poderia ajudar. Smagin já pensava como um criminoso, embora seja bem possível que nos primeiros momentos ele nem percebesse isso. E então ele agiu como seu instinto mandou. Cuidadosamente, mas com confiança, começou a conquistar a confiança deles. Um cigarro com Pavel hoje, segurar a porta do prédio para a esposa dele amanhã, balas para as crianças e elogios aos pais orgulhosos depois de mais alguns dias. Simples gentilezas do dia a dia, pequenas coisas que juntas teciam uma verdadeira teia de aranha para o futuro crime. Smagin dava a impressão de ser uma pessoa que não só queria, mas realmente podia ajudar. Ele, como se diz, estava por dentro do assunto, garantia que conhecia todas as armadilhas, que entendia o mercado e alertava sobre os golpistas, que estavam por toda parte. Naqueles anos, a palavra corretor de imóveis ainda não era tão comum e as transações imobiliárias muitas vezes eram feitas por meio de conhecidos e conhecidos deles. Smagin comentou certa vez com Pavel que ele conhecia uma pessoa assim. Com cautela, sem insinuar nada e sem mencionar nomes. Servimos juntos, conheço ele há muito tempo, continuou ele, percebendo que Alatarkev ficou interessado. Esse conhecido dele, ao que parece, queria comprar uma moradia. O próprio Markov, quando o camarada lhe contou sobre sua ideia, não hesitou nem por um instante. Mandou bem, Sergei, pensou rápido. Tem uma pessoa em vista que se interessou. O principal é não deixar eles escaparem do anzol. Diz que esse seu conhecido está realmente interessado. Sugere um encontro. Não precisamos que eles encontrem mais ninguém. Eu vou achar a pessoa certa. Vamos resolver isso rápido. Smagin fez exatamente isso no próximo encontro. O rosto de Pavel se iluminou com um alívio sincero. Finalmente. Finalmente eles vão conseguir escapar e ir embora. Ele apertou a mão de Smagin por muito tempo e prometeu retribuir como se deve. Venha nos visitar. Vamos pôr a mesa e bater um papo. Se tudo der certo, nunca vou te esquecer, Sergei. Smagin, sem perder tempo, apresentou-os a Markov, e este, como prometido, rapidamente encontrou um laranja para formalizar o contrato. Não foi possível encontrar mais informações sobre essa pessoa. Logo os homens vieram fazer uma visita para discutir o negócio. Uma garrafa de vodka na mesa, carne cozida, risadas de crianças vindas do quarto ao lado, tudo era simples, caseiro. Markov parecia um cara modesto e quieto. Ele até se comportava de maneira tímida. Seryoga é um cara para qualquer parada. Nos conhecemos desde o exército, comentou ele no meio da conversa. Não se preocupe, vamos fazer tudo rápido. E os Latarsev não suspeitaram de nada. Seryoga é um cara legal, concordaram facilmente. Seryoga é de confiança, ele não enganaria ninguém. O próprio Smagin ficava mais calado e mantinha o clima, não se esperava mais nada dele. Ele era o elo de ligação, a garantia de que tudo aconteceria de forma honesta. Sua presença para os Latarsev já era suficiente. No final da noite, Pavel e sua esposa trocaram olhares. Foi um gesto curto e quase imperceptível. Aquele exato momento em que as pessoas tomam uma decisão. E disseram sim. Os investigadores posteriormente concordaram que, inicialmente, o plano de Smagin e Markov poderia ter sido especificamente um golpe. Tomar posse do imóvel, fechar o negócio e desaparecer. Mas esses esquemas têm um ponto fraco. As próprias vítimas, além dos vizinhos que conheciam Smagin de vista. Por algum motivo, Smagin não queria muito abandonar sua própria casa e fugir. Por algum motivo, ele também não queria ir para a prisão. A vida toda estava pela frente, inclusive a vida pessoal, e gastar os anos de juventude na cadeia seria meio tolo. Os Latarsev não têm ninguém na cidade. O pensamento voltou à tona. Ninguém vai sentir falta se eles simplesmente desaparecerem numa manhã qualquer. E com a nova compreensão desse fato, o plano mudou. O apartamento deixou de ser um imóvel. Ele se tornou um problema com 5 variáveis. Que tinha uma solução lógica se pensarmos de forma predatória. As variáveis precisam desaparecer. Depois, tudo aconteceu rápido. Os documentos foram preparados e o apartamento transferido para um laranja.
Formalmente, a família não era mais proprietária do imóvel, e os Latarcev estavam prontos para desocupá-lo. Restava o último passo, o acerto. A entrega do dinheiro, após a qual as partes se separariam para nunca mais se encontrarem novamente. Pavel deu a entender a Smagin que eles precisavam do dinheiro o quanto antes, e ele jurou que um conhecido traria toda a quantia, literalmente em poucos dias. Só que ninguém pretendia entregar o dinheiro, e nem Markov, nem Smagin, muito menos o Laranja, tinham esse dinheiro. Percebendo que não podiam mais adiar, os amigos decidiram agir conforme já haviam combinado antes. Naquela altura, eles já tinham conseguido a arma do crime, uma pistola. Naquela época, obter pistola e munição era muito fácil. A questão sobre o destino futuro da família foi resolvida, mas de forma fácil e sem arrependimentos. Na família Alatartsev, além de 2 adultos, havia 3 crianças pequenas, uma menina e 2 meninos. Com a menina, Smagin se encontrava na entrada do prédio com muita frequência, e ela sorria para o tio Sergei e aceitava balas dele. Ele com certeza também via as crianças mais novas quando visitava Pavel. O coração dele deveria ter vacilado ao pensar que as crianças também teriam que compartilhar o destino dos pais. Deveria. Mas testemunha é testemunha, independentemente da idade. A lógica do crime não deixava espaço para hesitações. Smagin e Markov planejaram o crime com calma, sem emoções, sem hesitações, como se estivessem discutindo uma maneira de resolver um problema técnico. Primeiro, o marido deveria levar o tiro. Era preciso eliminar o mais forte, para que ele não tivesse tempo de partir para a briga. Depois, a esposa. Se a mulher começar a resistir, vai dar muita dor de cabeça. Por isso, aqui também era preciso agir rápido. E depois lidariam com as crianças, e isso seria fácil. Smagin esvaziou o porta-malas do carro com antecedência e preparou cordas e um cobertor. Eles pretendiam levar os corpos embora no mesmo dia. Os criminosos não estavam muito preocupados com a possibilidade de alguém ouvir os sons dos tiros. Primeiro, as portas do apartamento eram grossas e o som não saía. Segundo, eles iriam de dia, quando muitos estariam no trabalho. Em terceiro lugar, nos anos 90 nos prédios se ouvia de tudo. Os vizinhos estavam acostumados a não abrir a porta, a não olhar pelo olho mágico, a não se envolver. O bom senso daquela época se resumia a uma única regra. Se você ouvir algo estranho, finja que não ouviu. Smagin e Markov entendiam que havia uma chance real de sair dessa sem consequências. Só precisavam agir rápido. Não vai ser preciso arrombar nada. Smagin já é de casa aqui. Vão abrir a porta para ele, vão deixá-lo entrar. Ele vai conseguir entrar, fechar a porta atrás de si, e tudo o que acontecer depois vai ficar dentro da caixa de concreto em um dos andares. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia 21 de junho de 1994, Sergei Smagin bateu na porta do apartamento do vizinho. Markov estava atrás dele, pronto para agir. Sua mão segurava uma pistola. Quando Pavel abriu a porta, um sorriso já conhecido por toda a família Alatartsev apareceu no rosto de Smagin. Aquele mesmo sorriso com o qual ele oferecia ajuda e dava doces às crianças. Oi, Pasha, e aí? Vamos acertar as contas, camarada? Você entregou o dinheiro? Começou ele animado. Pavel imediatamente se afastou para o lado, deixando-o entrar. Ao ouvir a voz e a palavra dinheiro, a esposa olhou para fora do quarto. Em algum lugar na sala, as crianças brincavam. Sua presença era sentida pelo barulho abafado, pelos movimentos, pela vida que naquele momento ainda era comum. Smagin entrou primeiro, logo atrás Markov. A porta se fechou atrás deles. O clique da fechadura foi discreto. Talvez ninguém tenha sequer notado, mas foi exatamente nesse momento que o apartamento deixou de ser um apartamento. Ela se tornou uma armadilha para aqueles a quem deveria servir de fortaleza, um lugar, isolado da escada, dos vizinhos, da cidade, um local do crime. Na mesa da cozinha havia xícaras com chá pela metade. No chão estavam espalhados brinquedos infantis. No cabideiro pendiam roupas. Coisas comuns que em poucos minutos se tornarão testemunhas do que não deveria ter acontecido. A confiança abriu a porta, o resto era questão de tempo. No momento do crime, nem Smagin nem Markov sabiam que a esposa de Pavel estava grávida do 4º filho. É exatamente por isso que Pavel estava com tanta pressa para vender e queria se mudar para mais perto dos parentes antes que sua esposa desse à luz. No entanto,
É difícil imaginar que isso pudesse mudar alguma coisa. O plano dos criminosos não previa exceções. Os donos levaram os convidados para a cozinha, onde é mais confortável sentar à mesa e tomar chá enquanto conversam. Assim que Pavel virou as costas, Smagin levantou a mão com a pistola e apontou-a para a cabeça do homem. Tudo foi tão rápido que Pavel não teve tempo de perceber o que ocorria. Um tiro ecoou e ele caiu de rosto sobre a mesa da cozinha, sem gritar, sem sequer ter tempo de entender o que havia acontecido. O som foi agudo, mas curto, como um estalo. O sangue espirrou nas paredes, nos armários claros da cozinha. A esposa de Pavel paralisou no lugar segurando uma toalha. O terror nem sempre faz a gente fugir. Às vezes é paralisia, a incapacidade de acreditar no que está acontecendo. É aquele famoso lutar, fugir ou congelar. Ela olhava para a mão com a pistola, que já se levantava em direção ao seu rosto, e simplesmente aceitava seu destino sem lutar. Da outra sala vieram vozes infantis preocupadas. O mais novo começou a choramingar no berço. O segundo tiro tirou a vida da mãe antes que ela pudesse implorar por misericórdia, ao menos para seus filhos. A bala acertou em cheio. A mulher caiu ao lado do marido e quase imediatamente se formou uma poça escura de sangue sob sua cabeça. E então, finalmente, levantou-se um alvoroço. Ouviu-se choro e gritos assustados de crianças. Para as 3 crianças que ficaram órfãs, o mundo ainda era feito de coisas simples. Mamãe, papai, lar. Eles não entendiam que tudo já havia mudado de forma irreversível, mas sabiam que algo terrível havia acontecido. Smagin e Markov agiram rapidamente. Essas crianças já não podiam mais fugir, e também não havia muito onde se esconder no apartamento. Segurando as crianças mais velhas pelas mãos, os criminosos as arrastaram ao banheiro. Lá dentro era apertado, com um leve cheiro de umidade e pasta de dente, cheiros comuns, banais, conhecidos por qualquer um. A banheira foi tampada com a rolha e abriram a torneira. A pressão era boa e a água enchia rápido. Ambas as crianças choravam, chamavam pelos pais, tentavam se soltar. Durante todo esse tempo, uma pistola estava apontada para eles, não exatamente como uma ameaça, mas mais como um lembrete do que realmente estava acontecendo. A água ainda fazia barulho quando Smagin puxou a menina até a banheira. Sem esforço, levantou-a do chão e a enfiou bruscamente de cabeça na água. Foi um movimento sem hesitação, objetivo, quase mecânico. O pequeno corpo se debatia. A menina lutava desesperadamente pela própria vida, mas contra um homem adulto, ela não tinha a menor chance. Ao menino só restava observar impotente enquanto sua irmã morria. Markov o segurava firme. O criminoso sabia que em seguida chegaria a sua vez de tirar uma vida. Quando a menina ficou quieta, Markov se livrou do menino. Isso aconteceu mais rápido. Em seguida, tiraram o terceiro do berço. Ele teve o mesmo destino. Afogar alguém leva muito mais tempo do que um tiro de pistola. Segurando as cabeças das vítimas debaixo d'água, os criminosos literalmente sentiam na pele cada momento da agonia dolorosa, cada gota de vida se esvaindo. Eles poderiam ter parado, mas não pararam. Logo o banheiro ficou silencioso e o único som que restou foi o da água correndo da torneira. As 3 crianças não se mexiam mais, e embora lamentassem os corpos, os criminosos os deixaram ali mesmo, no banheiro, empilhados uns sobre os outros. Depois disso, eles voltaram para o corredor. O apartamento estava tomado por um forte cheiro de pólvora e sangue. Os criminosos, por precaução, verificaram se os adultos estavam realmente mortos. Como se constatou, sim. Mais tarde, os vizinhos dirão que não ouviram nada, nem tiros, nem gritos, nem barulho de luta, nada. Eu não ouvi isso. Eu acho quantos anos faz, né? Já faz 30 anos, não é? 30 anos, eu nem sabia. Eu sabia que eles tinham que vender os apartamentos e ir embora para a mãe dele, para a mãe do Pasha, ou para a Sibéria, ou para os Urais. A entrada do prédio continuava a mesma de sempre, com cheiro de poeira e fumaça de cigarro, com passos de alguém na escada e o barulho da descarga do banheiro. No momento do crime, Sergei Smagin tinha apenas 25 anos. Seu cúmplice, Valery Markov, tinha 26. Em algumas fontes é o contrário.
Os criminosos saíram para pegar cordas e cobertores. Agiram rapidamente, mas sem pressa. Felizmente, era o primeiro andar e não precisaram subir em lugar nenhum. Pavel e sua esposa foram enrolados em um cobertor, as cabeças envoltas em tecido e bem amarradas, para que o sangue não sujasse a escada por acidente. As crianças foram levadas em cobertores. Saíram com os corpos com cuidado, atentos a cada som, mas naquele dia estava especialmente silencioso. Ninguém saiu para fumar no corredor. Ninguém resolveu de repente tirar o lixo. A sorte estava do lado dos criminosos ali também. Da rua vinha o cheiro do verão. Em algum lugar perto, no parquinho, as crianças riam alto. Smagin encostou o carro bem na saída, e eles colocaram os corpos no porta-malas sem problemas. Para quem visse de fora, poderia parecer uma mudança comum, como pessoas levando coisas velhas tralha desnecessária. Claro que reconheceriam Smagin, mas talvez ele só estivesse ajudando os Zalatartsev, com quem se dá tão bem. Se alguém se interessasse, ele saberia o que dizer. Smagin e Markov também escolheram com antecedência o local para se livrar das principais provas. Fora da cidade, na região da Baía de Patrokol, sempre estava vazio, só o vento soprava. Era um lugar onde se podia trabalhar com a pá sem precisar olhar para trás a cada segundo, um lugar que sabe guardar silêncio e manter segredos. Trabalhavam rápido e metodicamente. A terra não cedia de imediato, mas também não resistia de verdade. Afinal, eram homens jovens e fortes, ainda sob o efeito da adrenalina. Os criminosos se revezavam, cavando sem descanso. A ideia martelava na cabeça. Mais rápido, se livrar disso e ir embora. Eles tiveram sorte de novo. Naquele dia, ninguém passou pelos dois homens cavando com afinco um buraco estranho. Não havia carros, nem ciclistas ocasionais, nem pescadores. Só o vento e o som da pá entrando na terra. Um a um, os corpos desapareciam sob a camada de terra. Primeiro os adultos, depois as crianças. Nem Smagin, nem Markov paravam o olhar nos rostos. Rostos eram desnecessários. Isso é algo que pode ficar na memória, fazer você se torturar com o sentimento de culpa. Eles precisavam terminar e ir embora. Quando o terreno foi nivelado, o lugar parecia quase igual ao que era antes. Quase. As marcas dos pneus logo desapareceriam com o vento e a chuva. Ambos os criminosos se endireitaram e suspiraram. O trabalho estava feito. Eles jogaram a pistola na baía do Corno de Ouro. A água aceitou o metal sem resistência. O mar engoliu a arma em um instante. Restava apenas se livrar do apartamento e então poderiam respirar aliviados. Por enquanto, Smagin e Markov voltaram ao local do crime e limparam cuidadosamente o chão. E removeram as manchas dos móveis da cozinha. Eles esperaram alguns dias por precaução. Nenhum barulho, nenhuma verificação policial na entrada do prédio e ninguém mais viu os Latarsev, mas isso não preocupou ninguém. Os vizinhos sabiam que eles estavam planejando se mudar, que estavam vendendo o apartamento, então ninguém prestou atenção ao silêncio incomum atrás da porta. A cidade, cheia de ansiedade e do barulho constante do crime, acostumava as pessoas a serem indiferentes à vida dos outros. Os parentes também ainda não estavam preocupados. Todos moravam em outras cidades, cada um com suas próprias preocupações, seus trabalhos, suas famílias. Ninguém esperava que o silêncio pudesse estar ligado a uma tragédia. O apartamento precisava ser vendido rapidamente e era preciso eliminar a pista que poderia levar a algum dos criminosos. Foi decidido trocar a moradia por um carro novo da Toyota. O carro parecia incrível, o motor roncava. E Smagin e Markov concordaram que o carro valia o preço. Mas aqui parece que a sorte se afastou deles pela primeira vez. No caminho para Novosibirsk, esse Toyota se envolveu em um acidente. Não houve vítimas, mas a lataria ficou amassada. Os vidros racharam e o conserto exigiria tempo e dinheiro, que os criminosos não tinham. No final, depois de vender o carro, eles conseguiram apenas $300. $300 por 5 vidas humanas. Depois disso, os caminhos dos criminosos se separaram e Smagin acabou se mudando para Volgogrado. Markov constituiu família e se estabeleceu em Zelezhnogorsk, no território de Krasnoyarsk. Trabalhava em uma empresa, era conhecido como uma pessoa tranquila, calma e simpática. Durante 30 anos eles quase não se comunicaram.
A amizade acabou quando eles dividiram o dinheiro recebido pela venda do carro entre os dois. A mãe de Pavel foi quem alertou sobre o desaparecimento da família. A mulher morava em outra cidade e de vez em quando ligava para o filho para saber as novidades. E de repente Pavel sumiu sem deixar rastro. O telefone fixo não atendia, não havia cartas. A mulher não conhecia nenhum conhecido de Pavel em Vladivostok. Depois de alguns meses de silêncio tenso, ela decidiu ir pessoalmente visitar o filho. Ao tocar a campainha do apartamento conhecido, pessoas desconhecidas abriram a porta. "Quem você procura?" veio a pergunta em tom educado. "Os Zalatarkev. Não conhecemos essas pessoas, elas não moram aqui." E então a mulher entendeu que algo tinha acontecido. O ditado "sem corpo não há caso" na cultura criminosa russa não surgiu à toa. Ele reflete uma realidade dura. Provar um homicídio sem o corpo é quase impossível, e esses casos muitas vezes passam despercebidos ou simplesmente são deixados de lado. Parecia que, no caso da família Alatarkev, isso funcionaria perfeitamente. Os corpos sumiram sob uma camada de terra na enseada Patroclo. Não havia suspeitos. Nenhum vestígio restou no apartamento. O próprio imóvel foi oficialmente transferido. Todos os documentos estavam em perfeita ordem. O desaparecimento parecia quase natural, como se eles simplesmente tivessem se mudado para outro lugar. Sim, sem avisar, sim, sem contar para a família, mas vai saber. Foi assim que as circunstâncias se deram, mas a mãe de Pavel não conseguia acreditar nessa versão. Ela conhecia o filho, a família dele, os hábitos, os planos deles para o futuro, e a cada dia, desde o momento em que ela bateu naquela porta, que agora já era de outra pessoa, a preocupação só aumentava. Ela procurou a polícia, tentou entrar em contato, pediu para verificarem parentes e amigos. Um caso criminal acabou sendo aberto. A investigação do desaparecimento da família Alatarkev foi conduzida em condições de incerteza. No cenário clássico de investigação de um crime, a investigação tem um ponto de partida. Alguém viu pessoas suspeitas perto da vítima, ouviu ameaças ou reclamações, alguém viu uma pessoa com as mãos ensanguentadas ou com uma faca. Isso é chamado de situação óbvia, uma situação em que há indicações diretas sobre o acontecimento e seus participantes. Mas no caso dos Alatarsev, a investigação não tinha nada disso. Não se sabia se realmente houve um crime, talvez eles realmente tenham ido embora e não avisaram ninguém. Não se sabia o modo como o crime foi cometido, se eles foram mortos, então como isso aconteceu. Não havia uma cena do crime propriamente dita. Os corpos não foram encontrados. No apartamento não havia sinais de luta, nem vestígios de sangue. Não havia suspeito, eles se davam bem com Magin, o relacionamento era de confiança, e ninguém tinha visto Markov ou o Laranja. Não havia um motivo claro se realmente os mataram, então por quê? Vingança, uma briga doméstica, outros motivos? Os investigadores tiveram que trabalhar, literalmente, às cegas. Eles analisaram todas as transações de registro de propriedade da família desaparecida e, gradualmente, identificaram o círculo de beneficiários, ou seja, aqueles que tinham interesse no desaparecimento da família Alatarsev. Sergei Smagin não entrou nesse grupo. Casos antigos geralmente são reabertos com métodos mais modernos. Aparecem novas perícias, são criados bancos de DNA, os peritos criminais começam a usar tecnologias que antes não existiam. No caso dos Alatarkev, tudo aconteceu sem avanços sensacionais. Foi o trabalho metódico e prolongado do investigador, verificando cada pista e cada indício, cada conversa e cada olhar que deu resultado, enquanto o tempo avança implacavelmente e apaga tudo isso da memória das pessoas. Foi exatamente nesse trabalho minucioso que surgiu a primeira pista real. Uma das testemunhas, interrogada anos depois, lembrou que em 1994 um conhecido dele se gabou de já ter mandado alguém para o outro mundo por causa de um apartamento. Na época ele não acreditou, riu nervosamente e mudou de assunto. Quem iria admitir algo assim? Quem se gabaria de um crime? Mas décadas depois, a testemunha acabou contando isso para a polícia. As palavras dele eram a única coisa a que podiam se apegar. Um fio tênue que podia ser puxado. Os investigadores iniciaram uma nova investigação. E a informação os levou até Smagin, que morava naquela época em Volgogrado.
Ele já não era jovem. Em 2024, ele completou 55 anos. O criminoso foi detido em 19 de março de 2024 na rua, e ele praticamente confessou tudo imediatamente. Passaram-se exatamente 30 anos, mas, apesar dos anos e das possíveis tentativas de esquecer, a lembrança daquele dia de junho permaneceu clara nos mínimos detalhes. Smaggin se lembrava de cada passo, de cada movimento. Lembrava-se de como segurava a pistola, de como mirava e atirava em Pavel, de como seu corpo caía de rosto sobre a mesa. Lembrava-se de como afogava as crianças uma a uma, de como a água borbulhava na banheira, de como uma criança chorava alto enquanto ele tirava a vida da outra. "Você agiu sozinho?" perguntaram os investigadores. Smaggin balançou a cabeça. "Quem é o segundo? Conte pra gente." O criminoso deu de ombros. "Não sei onde ele está agora. Depois disso, perdemos contato. Sei muito pouco sobre ele. Servimos juntos no exército e lá ele tinha o apelido de Hack, e logo o Hack foi encontrado." Já em 4 de abril, Valery Markov também foi detido em Zelezhnogorsk. Ele também não tentou se esconder e deu um depoimento completo sobre o crime, descrevendo detalhadamente cada passo, cada detalhe. A prisão de Markov causou um verdadeiro alvoroço na cidade. O homem de 56 anos criava 3 filhos, 2 dos quais eram menores de 18 anos e trabalhava em uma posição de liderança em um complexo mineroquímico. Vizinhos, conhecidos e colegas o consideravam uma pessoa respeitável, incapaz de crueldade. Como se descobriu, um verdadeiro monstro morava ao lado deles. Ao mesmo tempo, a direção de investigação do Comitê de Investigação do Krai de Primorsky publicou fotos de Magna Markova de 30 anos atrás. No comunicado oficial foi dito: "Se você tiver alguma informação sobre parentes da família Alatarkev ou de outras vítimas das pessoas mostradas nas fotos, informe pelo telefone. Se você quiser ainda mais vídeos, acesse o Boost se estiver na Rússia e o Patreon se não estiver na Rússia. Lá você encontrará vídeos exclusivos que não estão no YouTube. Os links estão abaixo do vídeo." Smaggin, Maginoi e Markov afirmaram que só perderam o controle uma vez. Durante a investigação e até o envio ao tribunal, não houve informações sobre novas vítimas. Ambos os homens ficaram chocados ao saber que a esposa de Pavel Alatartsev estava grávida do 4º filho no momento de sua morte. O crime, já por si só impressionante pelo cinismo e crueldade, tornava-se ainda mais monstruoso. Vladivostok estava em ebulição, as pessoas exigiam um castigo severo. Quase todos queriam prisão perpétua. Discussões nas redes sociais, jornais e programas de TV, tudo indicava que a cidade queria vingança. Como vítimas, no caso, foram considerados os parentes dos falecidos cônjuges Alatarkev, a mãe, e o irmão de Pavel, além da irmã da esposa dele. Eles também entraram com ações civis exigindo indenização por danos morais. Na verdade, Smaggin e Markov não são pessoas que vivem da violência desde o início. São pessoas que chegam a isso gradualmente. Eles simplesmente não têm um freio interno. Não no sentido de quererem tirar vidas desde a infância, mas no sentido de não terem limites rígidos que não pudessem ser ultrapassados. Muitas pessoas têm esse limite, mesmo que seja vantajoso, mesmo que seja seguro, ainda assim não pode. Mas aqui esse limite não existia. Primeiro permitiram-se pensar, e se surgiu o cálculo? E então esse pensamento não é rejeitado, mas começa a ser processado, discutido, esclarecido. E não existe um mecanismo interno que diga pare. E, pelo contrário, o pensamento é ativado e começa a otimizar. Torna-se uma tarefa. Existe o objetivo de obter um recurso. Existem obstáculos, pessoas vivas. E então começa um novo cálculo. Como remover os obstáculos com riscos mínimos? E é nesse momento que a pessoa deixa de perceber os outros como sujeitos. Eles se tornam objetos variáveis, fatores que precisam ser considerados. Depois entra em cena a dinâmica de grupo. Sozinho, um deles poderia hesitar, mas juntos acontece o contrário. Eles se fortalecem mutuamente. A dúvida não se desenvolve, ela é suprimida. Cada um vê que o outro também está pronto, e isso normaliza o processo. Esse é um mecanismo típico. A responsabilidade parece ser dividida. E isso torna mais fácil seguir em frente. Nós decidimos é sempre psicologicamente mais fácil do que eu decidi.
Um deles, pelo comportamento, demonstra mais iniciativa. Ele é o primeiro a perceber a oportunidade, o primeiro a começar a estabelecer contato, a conquistar confiança. Essa pessoa tem uma inteligência social desenvolvida, mas não tem uma âncora moral. Ele sabe como agradar, sabe como conquistar confiança e usa isso como uma ferramenta. E quem exatamente é essa pessoa na dupla? Tente adivinhar nos comentários. Essa pessoa não é impulsiva, não é chamativa, é quieta. O segundo é mais executor, mas ao mesmo tempo não é passivo. Ele não hesita, entra em ação rapidamente. Para ele é importante que já exista um esquema. Ele não cria, ele executa. Mas esse tipo de pessoa muitas vezes tem uma característica perigosa. Ele pode agir de forma ainda mais dura porque tem menos conflito interno. Ele não vive isso como uma decisão própria, ele vive isso como algo que precisa ser feito. E quando o plano chega ao ponto em que é preciso agir, eles já não têm reação emocional, e não é porque são psicopatas no sentido clínico, mas porque tudo já foi decidido antecipadamente. A própria ação é apenas cumprir o que já foi decidido. É exatamente por isso que tudo acontece sem caos, sem histeria, sem indecisão. Eles não entram em estado de violenta emoção, apenas trabalham. E essa é a diferença fundamental em relação a muitos crimes. Aqui não há explosão, há apenas uma sequência fria. É como se você resolvesse um problema, só que com pessoas. E mais um detalhe, a capacidade de voltar ao normal depois. Depois de tudo, eles continuam vivendo, vivem tranquilamente. Durante 30 anos constroem uma vida, têm filhos, trabalham, no geral, está tudo bem para eles, se comunicam normalmente, e isso não é necessariamente, e provavelmente nem é, hipocrisia. É a capacidade da mente de isolar os acontecimentos, colocar isso em um bloco separado, isso foi naquela época, sem ficar revivendo e remoendo o tempo todo. Isso não significa que eles não têm memória. Pelo contrário, eles têm memória, mas ela não causa destruição. É uma adaptação muito específica. A pessoa meio que se divide em antes e depois e não deixa essas partes se cruzarem, e nesse sentido, essas pessoas são mais perigosas do que parecem. Porque não são pessoas com outra psicologia. Não são pessoas incompreensíveis ou anômalas. São pessoas nas quais desapareceu um único não pode interior, e depois tudo aconteceu por si só. É assim, eu acho que funciona esse mecanismo, no qual duas pessoas normais antes e normais depois cometem algo terrível. E depois continuam vivendo tranquilamente por 30 anos e continuariam vivendo de forma calma e respeitável, se não tivessem sido pegos. Mas em 17 de abril de 2025, o Tribunal Distrital de Frunzensky, em Vladivostok, condenou Sergei Smagin a 14 anos e 11 meses de regime fechado e Valery Markov a 14 anos e 8 meses de regime fechado. Não houve apelação. A sentença entrou em vigor. A cidade ficou chocada. Durante quase 3 décadas, os criminosos conseguiram escapar da responsabilidade por um crime horrível e os juízes lhes deram apenas 15 anos para cada um. O Ministério Público foi obrigado a dar um esclarecimento oficial. Os representantes da lei explicaram que a sentença foi proferida com base no artigo vigente na época em que o crime foi cometido. Ou seja, o tribunal considerou Smagin e Markov culpados pelos itens E, ZH, Z, N. Artigo 102 do Código Penal da RSFSR, homicídio doloso de 2 ou mais pessoas, de uma mulher sabidamente grávida, cometido por um grupo de pessoas mediante prévio acordo, com o objetivo de facilitar e encobrir outro crime. Nos anos 90, as leis sobre esses crimes graves previam uma limitação do tempo máximo de prisão de até 15 anos, uma punição mais severa dentro do sistema jurídico vigente na época simplesmente não existia. Essa explicação só acalmou as pessoas parcialmente. Para a maioria dos cidadãos, o número 15 parecia ofensivo, incompatível com a gravidade do crime. Nenhuma sutileza jurídica ajudou a equilibrar o sentimento de perda e indignação, mas a lei continuou sendo a lei e a sentença um fato. A mãe de Pavel, os parentes, os vizinhos e toda a cidade foram obrigados a aceitar. O único consolo deles é o pensamento de que tanto Smagin quanto Markov, muito provavelmente, terminarão seus dias atrás das grades, apesar das sentenças brandas. A vida na prisão não é fácil e ambos criminosos já não são jovens. De qualquer forma, a justiça finalmente alcançou aqueles que tiraram a vida de inocentes, mesmo que tenha sido depois de longos 30 anos.
O que acham desse caso? Comentem, deixem like ou dislike. Materiais extras estarão no Telegram do Strashno Strashnoti. Inscrevam-se e assistam a outros vídeos no canal. Eles são lançados, mesmo que vocês nem sempre recebam notificações sobre isso.